Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Meu Deus, acelera projetos, acelera sonhos, acelera oportunidades, tudo aquilo que está estagnado, tudo aquilo que está amarrado, paralisado. Nós damos uma ordem no mundo espiritual: solte, em nome de Jesus, aquilo que pertence a este homem, aquilo que pertence a essa família. Nós oramos por uma aceleração agora. Senhor, coloca a tua mão e tudo aquilo que estiver em pausa, tudo aquilo que estiver devagar, acelera, Pai. Que a unção do rompedor seja liberado agora sobre a vida dessa pessoa, seja liberado sobre a sua casa e também sobre a sua causa, da pessoa que tem um processo na justiça, da pessoa, meu Deus, que está planejando algo para o seu futuro, para o futuro da sua casa, que planeja ainda para muitos anos. Nós oramos para que haja uma aceleração, aquilo que levaria anos, que aconteça em dias, que aconteça em semanas. Nós oramos no nome de Jesus por milagres, nós oramos para que haja um movimento, o Senhor trazendo os recursos necessários, o Senhor colocando as pessoas certas, o Senhor trazendo o favor dEle para a vida dessa pessoa. Senhor, em o nome de Jesus Cristo, nós oramos por uma aceleração nessa vida. Também eu oro, Senhor, pelos filhos, oro, Senhor, pelas crianças e pedimos a Tua bênção, que tudo aquilo, Senhor, que tem trazido estresse, tudo aquilo que tem trazido perturbações, opressões no lar, cesse no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que os filhos estejam guardados pelo Senhor, livra eles de toda má influência, livra eles de todo o mal, Senhor, que há aqui nesse mundo. Proteja nossos filhos de todo engano, de toda armadilha de Satanás. Guarde a vida deles, guarde a sua saída e a sua entrada. Nós pedimos a Tua proteção sobre a vida deles. Também oro, Pai, por toda pessoa que está depressiva, por toda pessoa que está desgastada emocionalmente, por toda pessoa que está cansada, por toda pessoa, Pai, que chegou ao seu limite. Eu oro, Senhor, para que o Senhor traga um renovo do céu sobre a vida dessa pessoa. Eu sei o que ela está passando e eu sei que o Senhor tem o poder de renovar as forças dela. Por isso, Pai, dá um ânimo novo. Senhor, dá um ânimo novo a essa pessoa, dá novas forças, uma nova energia para a vida dela, que ela não pare, que ela seja agora reanimada no Senhor, que ela seja fortalecida no Senhor e no seu poder. Meu Deus, que a unção de força, a unção de fortaleza, a unção fortalecedora, capacitadora venha sobre a vida dessa pessoa. Também oro, Senhor, por todo aquele que está preocupado com as suas finanças, por todo aquele que tem desafios financeiros, por todo aquele que precisa vencer uma fatura, que precisa vencer uma situação no seu trabalho, na sua empresa, que precisa, Senhor, colocar em dia talvez o salário das pessoas que trabalham para ela ou dos fornecedores. Meu Deus, nós pedimos um milagre, nós pedimos uma intervenção. Tu conhece a causa de cada pessoa aqui, Tu conhece a situação de cada homem, de cada mulher, e nós pedimos um milagre do Senhor. Também oro, Senhor, para que o Senhor dê saída para essa pessoa, mostre para ela um caminho, que as coisas que estão travadas nos negócios dela comecem a destravar e que haja uma aceleração em nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, por boas portas, portas de promoção, portas de oportunidade, portas de bênção na vida dessa pessoa, na sua casa, na sua família, no nome de Jesus Cristo. Cancelo, Pai, no mundo espiritual, tudo aquilo que está contra ela, toda seta inflamada de Satanás. Nós cancelamos agora, seta que vem nos pensamentos, seta que vem no peito, nós quebramos agora
toda seta maligna, toda seta do inferno contra a vida dessa pessoa, toda pessoa que está sentindo pontadas no peito, toda pessoa, Pai, que está sentindo, Senhor, uma coisa ruim, como se algo ruim fosse acontecer, toda pessoa, Pai, que sente sempre que um perigo vai bater à sua porta, que algo ruim está para acontecer à sua família, Senhor, que esse sentimento que está por trás disso, nós nos levantamos contra isso e damos uma ordem, exigimos do mundo espiritual retrocesso agora de forças espirituais, de ataques malignos no nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, por pessoas que não têm conseguido dormir bem à noite, por pessoas que têm dificuldades de dormir, que o Senhor traga paz ao coração delas, que o Senhor remova todo o peso espiritual da sua casa, remova todo o peso espiritual dos quartos, dos lugares onde essa pessoa está, e que ela receba o toque da graça de Deus sobre ela. Senhor, dá força a ela, dá ânimo a ela, derrama do teu poder sobre ela, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa, que alegria estar aqui junto com você essa noite. Você que está chegando nessa oração agora, Deus tem uma palavra fresca do céu, é como pão quente. É como pão quente que está saindo do forno e você vai poder saborear uma boa palavra, uma palavra do Senhor que vai abençoar a tua vida. Quero dar um testemunho aqui das pessoas que nos acompanham, inclusive você pode deixar aqui nos comentários também o teu testemunho. Esse testemunho eu recebi da Anete e ela escreveu assim: conheci o Senhor por meio da minha filha. Foi através da oração do Sangue de Jesus no YouTube que passamos a acompanhar diariamente as orações das 6 e das 18. Neste ano enfrentei uma grande prova com meu filho Andrei. Ele começou a ter desmaios no trabalho, operando máquinas de alto risco, o que gerou crises de pânico e medo de não ver o filho dele, o Gael, crescer. Mesmo após muitos exames sem diagnóstico, entreguei a vida dele e da família nas mãos do Senhor. Entrei no jejum e oração por 40 dias buscando a Deus, às 3 horas da manhã. Ao longo desses dias fui vendo a restauração chegar. O sorriso voltou ao rosto do meu filho e ao final do jejum os exames confirmaram que não havia nada. Creio que Deus o curou. Sou grata a Deus por todo o ensinamento que recebo através do seu ministério, que nos aproxima do Senhor e nos ensina a caminhar nos caminhos de Jesus. Glória a Deus, toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus Cristo. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo é a solução. Eu creio que a única fé, escute isso, grave isso, vamos declarar, escreve isso aí nos comentários porque é uma coisa muito importante. A única fé que movimenta montanhas é a fé em Jesus Cristo. Amém? A única fé que move montanhas é a fé em Jesus Cristo. Coloque isso, escreva aqui nos comentários. E você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aí, por gentileza, e compartilhe com pelo menos 10 pessoas. Você pode compartilhar para 10, certo? Porque você está sendo abençoado e vai ser muito mais abençoado ainda. Então, deixa aqui a tua curtida e compartilhe com pelo menos 10 pessoas. E quem puder compartilhar com mais pessoas, compartilhar nas suas redes sociais, desejar que Deus te abençoe imensamente. Saiba que toda a semeadura que você está fazendo, compartilhando essa oração na vida de alguém, compartilhando num grupo de família, isso tudo vai voltar para você. Tudo vai voltar para você, certo? Então compartilhe, mande aí para o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra. Está preparado para essa palavra? Como viver sem se ofender? Daí você diz, poxa, essa é uma pergunta difícil. Vamos lá, mais uma vez. Como viver aqui nesse mundo sem se ofender? Pessoas são grosseiras conosco. Pessoas nos tratam mal. Alguém fecha você no trânsito. Alguém diz coisas sobre você que não é verdade. E você ouve tudo isso, vê tudo isso. Não tem como não azedar o coração. Eu aprendi uma coisa. A mágoa, o ressentimento, é uma semente. É uma semente que quando está aí no solo do coração, ela libera uma toxina. Ela acaba afligindo você emocionalmente. Por isso que
Quando estamos ofendidos, vem aquele sentimento de tentar se vingar, de guardar o rancor, de fazer justiça e até mesmo, sabe, de você falar poucas e boas para a pessoa que está ofendendo você ou que está lhe machucando. Não percebemos, mas isso está envenenando a nossa vida. A ofensa, ela é como uma toxina. Ela não afeta apenas a outra pessoa, ela afeta a sua alegria, exatamente, ela azeda a nossa alegria. Viver ofendido vai azedar a sua alegria. Aquilo que deveria ser motivo de alegria, de prazer, acaba se tornando, sabe, o momento que você mais quer que passe e você deixa de desfrutar porque a mágoa está presente. Em qualquer lugar que a mágoa estiver presente, ela vai chamar a atenção. Então, ainda que seus filhos estejam na volta, ainda que você esteja numa vida confortável, ainda que você esteja feliz pelos resultados que anda tendo na empresa, nos negócios, ainda que você esteja construindo e realizando teus projetos, teus sonhos, se a mágoa estiver presente na sua mesa, você só consegue olhar para ela. Você não consegue olhar para a bênção que está ao seu redor. É por isso que o apóstolo Paulo, ele teve toda a oportunidade para viver ofendido. As pessoas mentiram sobre ele, ele foi incompreendido, ele não foi aceito pelos líderes religiosos, ele foi rechaçado pela própria família. E ele disse em Filipenses capítulo 3, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para aquelas que estão adiante, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E eu fico pensando, como que Paulo conseguiu? Como que Paulo conseguiu esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar? Porque a mágoa está sempre dizendo, eu estou aqui, certo? A mágoa está sempre dizendo, eu estou aqui, não esquece de mim. Como que você vai, sabe, continuar depois de tudo que fizeram contra você? Como que você vai continuar apesar da injustiça? Como que você vai continuar apesar, sabe, das coisas que você acha que deveriam ter sido resolvidas? Como que você vai continuar apesar daquele sentimento ruim que está dentro do seu coração? O apóstolo Paulo disse, uma coisa eu faço, eu esqueço do que passou e eu avanço. É isso que eu quero para mim? Eu quero esquecer o que passou e avançar. Agora, na teoria, isso é uma coisa linda de se ouvir, mas quando você vai para a prática, você sabe que não é fácil. Você sabe que não é fácil perdoar, você sabe que não é fácil deixar isso para trás. Agora, tem algumas coisas aqui que eu acredito que vão ajudar você, assim como ajudam a mim a continuar. Seja bom em deixar as coisas para lá, não se ofender, não ficar remoendo o que aconteceu ontem. Deixar para lá, escreve isso aqui nos comentários, tenho que aprender a deixar para lá. Acredito que esse é um dos maiores ensinos que Cristo nos ensinou, porque a Bíblia diz que Jesus, ele era tão focado que mesmo que tivesse multidões contra ele ao redor dele, ele permanecia firme, seguindo o propósito, seguindo o seu caminho, seguindo a virtude, seguindo amando, seguindo abraçando as pessoas. Você vê que Cristo não se deixou contaminar, porque se ele se deixasse contaminar, ele não iria à cruz pelos homens. Então eu creio, sabe, que nós temos que aprender a deixar algumas coisas para lá. Tem coisas que você gostaria de ir atrás e resolver. Talvez você gostaria de ser ouvido, ou você gostaria de fazer justiça, ou você gostaria, sabe, que as pessoas pagassem pelo mal que fizeram para você. Mas Jesus me ensina a deixar para lá. É por isso que a Bíblia diz, se alguém quiser pleitear contigo uma milha, vai com ele 2. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Esse ensino de Jesus é muito poderoso, mas ele é muito difícil também. Se te baterem numa face, oferece a outra. Não é fácil. Não é fácil para nós dar a face para o outro bater. Não é fácil para nós ignorar situações
Não é fácil para nós ignorar o que as pessoas fazem. No entanto, nós temos que aprender a concentrar todas as nossas energias no que está por vir. Como assim concentrar as energias no que está por vir? Quando você deixa para lá algumas coisas e você foca no que Deus tem reservado para você no futuro, sabe, você para de dividir a sua energia, dividir a sua atenção e você se concentra em algo e é assim que eu tenho conseguido continuar e eu creio que isso ajuda qualquer pessoa. As promessas de Deus que Deus tem na nossa vida, as promessas de Deus que estão na palavra, as promessas que Ele fez para você. E quando você decide, sabe, deixar algumas coisas para lá e seguir, eu creio que Deus ajuda você a alcançar. Às vezes eu tenho que forçar muito a minha memória, sabe, a lembrar de alguns fatos do passado, a lembrar de algumas situações que eu vivi. Às vezes eu estou pregando uma palavra e de repente me vem uma memória de algo lá do passado, né, de acordo com aquilo que eu estou pregando. E eu sei que o Espírito Santo, sabe, o Espírito Santo, ele traz essa força que a gente precisa para continuar e não parar. Quando você para de se apegar a tudo e você segue firme no seu propósito, você anda mais leve. O problema de você andar cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de ódio, cheio de rancor, carregando esse sentimento pesado dentro de você, é que você está pegando tudo. Você está pegando toda a ofensa e guardando, sabe? Você está transformando isso em combustível. Você está colocando isso na sua vida e você vê frases e compartilha aquelas frases só para falar da sua dor. Sabe, isso não faz bem para você. Isso não faz bem para o teu coração, não faz bem para a tua alma. O que você deve fazer é se desapegar de alguns sentimentos, porque tudo que o diabo quer é nos deixar intertidos com as nossas próprias feridas, intertidos com as nossas próprias injustiças e deixar de viver o que Deus tem para nós. Deus tem o melhor para nós. Eu não vou ficar a vida inteira me lamentando por algo que eu perdi, eu não vou ficar a vida inteira me lamentando por uma situação que eu não gostei ou porque alguém não me tratou da maneira certa. Eu vou continuar, eu preciso continuar, eu preciso seguir em frente. Eu não posso ficar agarrado, segurando sentimentos que são tóxicos, sentimentos que estão azedando a minha alegria. Exatamente, sentimentos que estão azedando a minha alegria, que estão me embrutecendo por dentro. Então, se você se apegar a essa mágoa, isso não vai apenas te sobrecarregar, como também vai te impedir de seguir em frente. Perguntaram para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo que está sempre aprontando para mim? E o Senhor disse para ele, não só apenas 7, mas até 70 vezes 7. Você sabe por que Jesus disse isso? Porque o perdão tem que ser contínuo. Na vida da gente, nós temos que exercitar o perdão e continuar. Todos erramos, todos falhamos e as pessoas vão falhar contra nós também, e tudo bem, é vida que segue. Deus tem um projeto maior, seja para nós, seja para as pessoas. Nós não podemos ficar, sabe, guardando ressentimentos dentro de nós, precisamos continuar. E é isso que está impedindo algumas pessoas. Elas não estão alcançando novos patamares, não estão explorando seu potencial, porque estão presas ao passado. Elas ficam remoendo o que alguém disse, remoendo como foram maltratadas, remoendo como foram injustiçadas. Você não pode impedir que algumas coisas aconteçam com você, mas você pode impedir como isso não dominar a sua vida. Porque se a mágoa dominar a sua vida, ela trava o seu destino, ela trava o seu potencial. Sabe o que eu tenho pensado ultimamente? Eu tenho pensado que algumas coisas são permissões de Deus. É isso. Então, quando alguma coisa me magoa ou alguma coisa me chateia, eu tenho entendido isso. Se Deus permitiu que isso acontecesse, era para acontecer. E é vida que segue. Deus sabe. Porque se eu ficar, sabe, revisitando nas minhas memórias
tudo aquilo que acontece, se eu começar a pegar tudo aquilo que acontece na vida da gente, eu não vou viver mais. Eu não vou viver mais, eu não vou conseguir desfrutar da minha vida, não vou conseguir desfrutar dos meus filhos, eu não vou conseguir desfrutar do meu casamento, eu não vou conseguir desfrutar da vida que Deus tem para a minha vida. Então, eu tenho entendido isso. Antes eu ficava, vários dias mal, eu ficava desanimado e ficava triste. Hoje, eu até fico triste. Às vezes levo mais de um dia, 2, triste com alguma situação, mas eu tenho aprendido a largar aquilo que não me faz bem e a continuar, e tenho entendido isso. Se aconteceu, foi porque Deus permitiu, e Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para outra pessoa, Deus tem o melhor para todos os lados. Vamos confiar em Deus, vamos seguir em frente, e talvez um dia o Senhor acerte as coisas, seja da minha parte, seja da parte das pessoas, ou no trânsito, ou até mesmo, quando você está para pegar um voo e alguém ali na fila do avião é rude com você ou quer passar na sua frente. Entrega para Deus, confia no Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é aquele que é justo, é fiel e é verdadeiro. Então, se aconteceu, Deus sabe todas as coisas. Vamos continuar? Vamos continuar? É esse o espírito que nós precisamos ter, o mesmo espírito que havia em Cristo Jesus. Eu não posso andar amargurado, eu não posso andar triste, porque a minha fé, ela me ensina diferente. A minha fé me ensina a continuar. Continue e Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Amém? Escreva aqui nos comentários: vou perdoar a todos que me ofenderam. Escreve aí: vou perdoar a todos. Eu quero uma vida leve. Amém? Faça como o apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Deus tem muito mais para você. Amém? Deus tem muito mais para você. Se você emprestou um dinheiro para alguém e essa pessoa não lhe devolveu, fique em paz. Amém? Deus sabe todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe tudo. Amém e amém por isso. Glória a Deus. Amém? Se essa palavra falou com você, Jesus falou com você, e você diz assim: eu não tenho essa força toda aí para perdoar, pede para Jesus agora. Deixa Ele ser Senhor da tua vida. Deixa Ele ser Senhor e se rende aos ensinos dEle. E você vai experimentar, a força de Deus agindo na sua vida. Chame por Jesus, diga: Jesus, me ensina a perdoar. Jesus, me ensina a perdoar. Jesus, me ensina a perdoar aqueles que me fazem o mal. E Deus vai agir na tua vida aí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Quantos de vocês aí que estão aqui nessa oração que têm sentido pontadas no peito? Eu tenho orado por muitas pessoas que têm sentido pontadas no peito. E as pessoas têm umas que fazem exames e não aparece nada. Eu quero fazer uma oração por você hoje, ok? Quero fazer uma oração agora no final. E quero pedir que você pegue essa oração e mande aí para 10 pessoas. Manda aí para 10 pessoas. Manda para 10, se puder mandar para mais, manda para mais. Seja um abençoador, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar agora. Deixa Deus te usar. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. 2 recados importantes. Você que não é meu aluno na Academia Quino Global, vem se tornar nosso aluno. Vá no meu site hoje mesmo, www.vinicius7.com.br, e vamos caminhar juntos. Se aproxime do profético, aprenda a ouvir a voz de Deus, caminhe mais próximo de nós. Você vai ver quanta coisa boa vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus transforma, os princípios de Deus nos prosperam, mudam a nossa história, certo? Também quero agradecer a todos aqueles que têm orado pelos programas de televisão, aqueles que nos ajudam. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês poderosamente. Toda sexta, às 10 horas da manhã, estamos em rede nacional pela Rede TV. Um programa que tem abençoado a vida de milhares e milhares de pessoas, certo? É graça pura de Deus, é graça pura, é favor do Senhor na nossa vida. Amém? E domingo eu estarei ministrando. Eu e minha esposa somos voluntários em uma igreja em Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul, certo? Eu estarei ministrando às 9h30 da manhã em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Você é nosso convidado. O endereço é Rua Carlos Ur, anota aí, número 935. Vem estar com a gente nesse domingo. Eu e a minha esposa estaremos no altar
Vamos estar orando pela tua vida, te abençoando e liberando uma palavra de vida, uma palavra de paz, orando por você e profetizando o novo de Deus. Amém? Glória a Deus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Estamos profetizando que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Coloca aqui nos comentários tudo aquilo que está demorando muito para acontecer na tua vida. Tudo aquilo que as previsões é para que aconteça daqui a muitos anos. Coloca aqui nos comentários. Nós cremos nesse Deus que acelera as coisas. Nós cremos nesse Deus que pode trazer o recurso para que você faça isso antes. Cremos num Deus que pode apresentar as pessoas certas a você e lhe colocar, sabe, em lugares que você nunca imaginou. Eu creio nisso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora abençoando a vida de cada pessoa que está nessa oração junto comigo. Toda pessoa, Pai, que está sentindo setas espirituais no seu peito e que não sejam físicas, eu oro agora pela cura dessa pessoa e que toda seta do inferno lançada contra essa pessoa, toda palavra maldita, toda maldição, toda inveja, todo tipo de oração contrária e até mesmo, Pai, se isso for dardos malignos para paralisá-la, dardos malignos de rejeição, dardos malignos de mentira, de invenção, Senhor, que todo dardo maligno lançado contra essa pessoa seja quebrado agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Nós declaramos que não tem poder sobre a vida dela, não tem poder sobre a vida dela. Livra ela agora, Pai. Livra ela, Pai, de toda a influência dos inimigos. Livra ela, Pai, de toda a maldade do homem. Livra ela, livra ele, Pai. Livra essa casa, cobre com o teu sangue, no nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos agora, Pai, estende a tua mão de poder sobre a vida dessa pessoa e dá vitória. Em o nome de Jesus, nós oramos por vitória na vida dessa pessoa. E que todo laço espiritual seja cortado. Que todo tipo de amarra na vida dessa pessoa, tudo aquilo que trava ela, tudo aquilo que impede ela, em o nome de Jesus Cristo, que isso seja desfeito, que isso seja cancelado, em o nome de Jesus. E nós oramos agora, apresentando todos os pedidos de oração a Ti, Jesus. E tudo aquilo, Senhor, que está travado, que está parado, tudo aquilo, Senhor, que está sendo colocado em oração aqui, nós oramos por um romper, nós oramos por um movimento do Senhor e que o Senhor traga os recursos, traga as ferramentas, coloque as pessoas certas para que as coisas comecem a andar em uma velocidade maior. Oramos para que aquilo que levaria anos aconteça em dias, no nome de Jesus Cristo. Profetizamos vida, profetizamos paz, declaramos alegria na vida dessa pessoa. E por amor a Jesus Cristo e seguindo o exemplo de Jesus Cristo, nós perdoamos a todos aqueles que têm nos ofendido. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Compartilhe essa oração. Que Deus te abençoe. Acalma teu coração. Mais importante é você ter a presença de Jesus na sua vida. Amém. Compartilhe. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo
e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo um avanço sobrenatural acontecendo na tua vida, e que também novos projetos, um novo tempo, novos relacionamentos cheguem na tua vida e na tua família. Que o Senhor revele a plenitude do seu propósito a você e a todos da sua casa. E apresentamos diante de Deus todas as cartas, todas as orações específicas que têm sido feitas. Oramos e pedimos resposta do Senhor, intervenção, milagres, um liberar do sobrenatural de Deus, um liberar do favor do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, toca com teu poder em cada pedido de oração, que sonhos sejam realizados, que projetos deem andamento, em o nome de Jesus. E te pedimos também a provisão, Pai, para todo projeto, para todo propósito. Libera da tua graça e libera do teu favor. É o que nós pedimos, Pai. Também oramos por todo aquele que chegou aqui nessa oração doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor cura. Nós colocamos a nossa fé em ti, Jesus, e declaramos saúde sobre o corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés, que toda alergia, que todo câncer, que toda infecção, que todo tipo de inflamação, de dores no corpo, rendam-se a Jesus Cristo. Dizemos a cistos, a microcistos, a todo tipo de nódulos, rendam-se ao poder de Jesus Cristo. Declaramos saúde, que o toque da graça de Deus toque no seu corpo físico agora, removendo todo o mal e trazendo uma plena saúde, uma plena restauração em o nome de Jesus Cristo. Que todo movimento que não se havia mais, que haja uma restauração. Oramos em o nome de Jesus também por todo tipo de problema na alma, por todo tipo de enfermidade na alma, para que haja cura e restauração. Leva embora, Senhor, a ansiedade, leva embora a depressão, leva embora toda doença de alma e traga, Senhor, a cura total, o alívio, a paz que excede todo entendimento, no nome de Jesus, sobre a vida dessa pessoa. Amém e amém. Glória a Deus. Deus vai falar com você hoje nessa oração. E a palavra para você é: não deixe nada nem ninguém pressionar você. Nós temos que ser guiados por uma única coisa, que é a voz do Espírito Santo. Não podemos permitir que as pressões de fora venham influenciar na nossa decisão e muito menos o nosso propósito. Essa foi a palavra que o Senhor me deu, quero compartilhar com você hoje. No final nós vamos fazer outra oração profética, mas antes disso eu quero dar um testemunho que eu recebi. O testemunho da Deusilene é o nome dela, e ela escreveu assim: já estou acompanhando há mais de 3 anos as suas orações das 6 das 18, e meu milagre foi que meus pés estavam muito inchados e a panturrilha não desinchava de jeito nenhum. Fui diagnosticada com uma doença venosa crônica, mas comecei a orar e em um dos dias o Senhor falou sobre pés inchados. Tomei posse e fui curada. Até hoje, nunca mais senti nada. Meus pés e minhas pernas voltaram ao normal. Que Deus continue te abençoando e dando saúde a você e a toda a família. Muito obrigado. Deus te abençoe. Jesus faz milagres. Jesus opera o impossível. Nós cremos nele. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus. E você que está com um problema aí, ou conhece alguém que está com um problema, eu quero dizer para você que Jesus pode. Amém? Mande essa oração. Mande essa oração agora para alguém que está passando por um problema de saúde, para alguém que está lidando com uma doença, que está passando por uma situação difícil. Seja um canal de Deus na vida de alguém. Agora compartilhe. Compartilhe não com 10 nem com 20, mas com o maior número de pessoas que você puder. E que Deus te abençoe e te recompense
Amém? E Deus te recompense. Se você está sendo abençoado, você tem que aprender a abençoar. Nós não podemos comer o pão sozinho, nós temos que aprender a repartir o pão, abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero compartilhar essa palavra que está no Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos: mas quando Ele, o Espírito da verdade, vier, Ele os guiará a toda a verdade. Porque Ele não falará por iniciativa própria, mas falará tudo o que ouvir. E Ele revelará a vocês o que está por vir, ou o futuro. Quem é essa pessoa? É o Espírito Santo. É muito importante você não permitir nem que as suas decisões e nem o seu propósito sejam influenciados por terceiros. As pessoas, elas podem querer te ajudar e estarem lhe atrapalhando, mesmo sem uma intenção real. Porque a vontade de Deus para a nossa vida, ela precisa ser muito clara no nosso coração e na nossa mente. Porque as pessoas sempre vão tentar manipular a vida de outras pessoas. Vão tentar manipular a decisão e vão tentar manipular o propósito. Você lembra quando Jesus falou para os discípulos que ele ia ir à cruz? Que fazia parte do destino dele ir à cruz e morrer pelos nossos pecados, dar a vida por nós. A Bíblia diz que Pedro quis impedir isso, que esse propósito na vida de Jesus, que Jesus havia falado, se confirmasse. Pedro disse: Senhor, não fala isso de ti, isso não vai acontecer, não se preocupe. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Porque Jesus entendeu que ali naquele momento era um pensamento humano, era algo maligno, que estava tentando interromper um propósito. As pessoas vão tentar interromper algo que é de Deus para a nossa vida. Elas vão tentar lançar todo tipo, de ideia que não vai dar certo, que você não é chamado para isso, que isso não é bênção para a sua vida, para tentar, impedir você de viver o propósito de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que está entrando no nosso ouvido. Nós precisamos ter ouvidos abertos para ouvir a Deus, para sermos guiados pelo Espírito Santo, pela verdade de Deus e não pelo achismo das pessoas. As pessoas podem ter uma visão que não está alinhada com o propósito de Deus, uma visão errada. As pessoas podem estar com uma visão errada do destino de Deus para a tua vida. É por isso que, quando se trata do futuro, você tem que consultar o Espírito Santo. É o Espírito Santo que precisa ser consultado sobre o nosso futuro. Não é a opinião das pessoas. Então não tente terceirizar as decisões do seu futuro para a vida de outras pessoas. Tem sempre gente que diz assim para mim: o que você me diz sobre o meu futuro? Puxa, o que eu posso dizer? O que a Bíblia diz, que Deus tem bons pensamentos para você. Agora, eu não posso decidir sobre o seu futuro. E eu não posso também comandar o seu futuro e não quero fazer isso. Eu não quero, eu não posso, eu não estou autorizado a isso. Mas é meu trabalho mostrar para você que Deus tem um plano para a sua vida e que Ele tem um propósito específico para a sua vida. Só que o que as pessoas tentam fazer? Elas tentam nos pressionar nas nossas decisões. A manipulação, o jogo da manipulação é muito perigoso. Quando as pessoas elas querem, manipular você. Elas querem tirar coisas que Deus colocou no seu caminho. Elas querem fazer você desistir dos seus sonhos. Elas querem dizer para você que é impossível você caminhar por um propósito maior. Elas querem dizer para você que não tem
Não tem como você conseguir, sabe, conciliar algumas coisas que você vai ter que largar algo. E nem sempre Deus quer que você largue. Algumas vezes Deus, Ele está querendo lhe alinhar para um propósito, lhe alinhar para algo maior. E você precisa compreender isso. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é o propósito dele para você? Tem coisas que não é a vontade de Deus para a nossa vida. E por que a gente vai querer andar por aquele caminho se não é a vontade do Senhor? Por isso nós devemos sempre ser guiados pela verdade, guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, pela voz de Deus. Não podemos deixar nada nos influenciar, nada nos tirar, sabe, daquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. O que Deus tem reservado para nós é algo único, o que Deus tem reservado para nós é algo especial e nós não podemos deixar outras pessoas influenciarem no propósito de Deus para a nossa vida. Eu vim aqui hoje, sabe, com essa certeza de compartilhar essa palavra com você, porque as pessoas estão sempre dando pitaco na nossa vida. Não sei se acontece isso com você, mas comigo acontece toda hora. As pessoas querem dar ideias, as pessoas querem, sabe, assumir o lugar da sua vida. É como se elas não tivessem vida e elas querem agora assumir a sua vida. Não deixe ninguém assumir a sua vida. Não deixe ninguém assumir, sabe, a direção da sua vida, a não ser o Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo, ele é a voz mais confiável que existe aqui nesse mundo. Nós precisamos compreender a voz de Deus, nós precisamos entender o que Deus está dizendo, nós precisamos caminhar pela verdade, caminhar pelo propósito de Deus e viver o que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos viver o propósito, viver a intensidade do que Deus tem para a nossa vida. Por isso, eu quero lhe mostrar que existe um propósito maior. Existe um propósito maior, existe um plano maior para a sua vida e você precisa viver o que Deus tem para você. E para viver o que Deus tem para você, a boa notícia é que você tem acesso àquele que já conhece teus dias, que é o Espírito Santo. Aprenda a ouvir a Ele. Não se distraia na sua caminhada. Não deixe ninguém se meter naquilo que Deus colocou no teu coração. Tem coisas que Deus coloca em nós e que as pessoas não vão compreender. As pessoas não vão entender o porquê das suas decisões, o porquê que você está, sabe, fazendo certas coisas, mas você sabe, porque Deus colocou algo aí dentro de você, Deus colocou um desejo dentro do seu coração, Deus colocou uma palavra dentro de você, Deus deu uma direção para a sua vida. Siga essa direção, siga esse propósito, siga esse caminhar no Espírito e você vai viver as promessas de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E se você não ouviu a palavra que eu ministrei hoje pela manhã, escute, porque eu falei de como quebrar ciclos. Eu falei um pouco hoje de como é importante você, sabe, ser um Finéias, alguém que não vai permitir com que alguns genes sejam passados para os teus filhos e para os teus netos. Eu fiz uma comparação, inclusive, com a vida de um ministro do Evangelho e a vida de uma pessoa, sabe, que vivia uma vida torta. Toda a linhagem da vida daquele ministro foi uma linhagem de pessoas bem-sucedidas, enquanto a linhagem daquela pessoa, sabe, que sempre viveu quebrando princípios, toda a linhagem dele foi uma linhagem de pessoas problemáticas, uma linhagem de pessoas que nunca viveram coisas grandes e a maioria deles acabou, sabe, em lugares de dificuldade, em lugares de miséria. Por isso que nós temos como quebrar ciclos, nos posicionando em fé e não aceitando com que algumas coisas venham a ter algum tipo de poder sobre a nossa vida. Eu deixo essa instrução ao teu coração
Sei que essa foi uma palavra profética que Deus me deu. Essa foi uma palavra profética e que vai te abençoar tremendamente. Então escute a palavra que foi ministrada hoje, vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Amanhã, segunda, terça e quarta, eu estou ao vivo na Academia Quino Global, a partir das 9h45 da manhã, tá? Eu convido você a se tornar nosso aluno, a começar a caminhar por princípios proféticos. E também lá dentro da academia nós estamos dando direções especiais, aconselhando as pessoas. É ao vivo, é comigo, você vai entrar numa sala comigo e você vai ser muito abençoado. Amém? Eu convido você a estar com a gente, vai ser algo incrível e maravilhoso. Então, se você quer ser nosso aluno na Academia Quino Global, vá até o meu site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno. Também temos nossos livros que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Esse aqui é o meu devocional 1, Café com Jesus, e esse aqui é o devocional 2. Esses devocionais certamente vão trazer muita coisa boa para a sua vida, vão te abençoar. Inclusive você pode dar de presente para outras pessoas e você pode adquirir também lá no nosso site. Tem pessoas que não investem em uma leitura sadia. Eu compro não sei quantos livros por mês, talvez 10 livros por mês ou mais. Estou sempre adquirindo novos livros, estou sempre buscando mais de Deus para a minha vida e eu creio, isso faz a diferença na nossa vida. Amém? Muito bem. Enquanto eu declaro Salmos 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. Se não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e compartilhe agora com o maior número de pessoas que você puder essa live. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Vamos pegar a nossa carta e vamos apresentar diante de Deus. Você que está aqui pela primeira vez, baixe essa carta lá no meu site e se não conseguir, pega uma folha em branco mesmo e faz uma carta para Deus com detalhes, falando do que você está pedindo a Ele, apresentando tua vida, tua família, coloca o nome dos teus filhos. Essa é uma carta pessoal, certo? Você vai escrever a sua carta para Deus, certo? Comece a sua carta aí, querido Deus, eu apresento minha vida, minha família, as decisões que eu tenho para tomar. Você vai fazer uma oração específica para Deus. Hoje é o 7º dia desse propósito. E nós estamos firmes aqui nesse propósito, crendo na resposta do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti o pedido que cada um está fazendo diante de Ti. Esta carta, Pai, também ela é um pedido do coração. Ela é também, Senhor, um clamor sincero, pedindo, Senhor, a Tua intervenção, pedindo a Tua bênção e pedindo a Tua resposta. Eu apresento diante de Ti, Pai, todas as cartas que estão sendo feitas, aquelas que ainda serão feitas. Eu coloco diante do Senhor e eu peço uma intervenção do Senhor. Eu peço um milagre do Senhor. Senhor, cada pessoa que fez a sua carta, que apresentou sua família, que está pedindo provisão, que está pedindo justiça, que está pedindo um milagre, nós oramos e declaramos: haverá milagres, haverá intervenção,
haverá o mover de Deus, o sobrenatural do Senhor. Toca, Pai, com o teu poder na vida dessa pessoa e libera favor sobre ela, libera graça sobre ela, Pai. No nome de Jesus Cristo eu oro para que todas as barreiras que têm se colocado no caminho dessa pessoa, que essas barreiras sejam desfeitas agora. Eu declaro, Pai, que o teu milagre, o teu sobrenatural irá ser liberado na vida dela, na sua família, nos seus negócios e projetos. Senhor, traga prosperidade a essa casa. Oramos para que todo ciclo negativo seja quebrado em nome de Jesus. Que essa pessoa, Senhor, ela venha a ser alguém que venha a quebrar barreiras, a quebrar bloqueios, a interromper ciclos negativos e que através dela venha uma família próspera, venha uma família saudável, venha uma família que tema a Deus, venha uma família que cumpra princípios no nome de Jesus Cristo. Te pedimos, Pai, o teu favor, te pedimos a tua bênção e que a tua mão de poder seja liberada sobre a vida dessa pessoa. Toque-os com o teu poder, Pai, e com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Pedimos o teu favor e pedimos o teu sobrenatural. Em o nome de Jesus, Pai, nós pedimos o teu toque, pedimos que a tua mão de poder seja sobre essa pessoa, dá vitória para ela. Libera do teu milagre, libera do teu sobrenatural. Espírito Santo de Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Toque com poder, Pai, toque com graça e toque com favor. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero profetizar algo sobre a tua semana. Eu não quero encerrar essa oração sem profetizar algo. Eu profetizo em nome de Jesus portas abertas. Eu profetizo provisão extra. Eu profetizo novas conexões, novas ideias, novos projetos, a realização de sonhos. E que Deus te fortaleça para todo tipo de desafio. E que a presença do Espírito Santo não falte para a tua vida. Que você possa romper e que você possa ser um testemunho na tua casa, no nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que a tua família é bendita, que você é abençoado, que você está debaixo de um favor, de algo extraordinário de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você concorda comigo em fé e em oração, compartilhe agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estamos juntos aqui. Paz, prosperidade e favor de Deus sobre ti. Até mais.